Olá, tudo bem com você? Hoje eu queria falar com você e gostaria que você pensasse a respeito disso, sobre as vozes que crucificam ou a voz que crucifica. Geralmente essa voz ou essas vozes surgem carregadas de ódio, direcionadas a pessoas ou grupos, e muitas vezes essas vozes não têm embasamento nenhum para poder estar falando, não tem conhecimento da causa, não tem conhecimento do ambiente ou da pessoa que está sendo crucificado, ou realmente a pessoa que deve estar causando algo, mas a gente não compreende o porquê ela está fazendo isso, ou porquê isso está acontecendo na vida dela, ou porque ela fez, enfim, existem várias vertentes. E eu queria falar com vocês a respeito disso, do que nós temos propagado, falado, ou até mesmo escrito na internet. Então, eu gostaria que você pensasse a respeito das vozes que crucificam, né? Qual que é a verdade? O que acontece? O que não acontece? E muitas vezes essas vozes surgem também por embalo, ou porque alguém famoso falou, ou porque alguém famosa falou, e lá a gente pega isso como verdade e replicamos isso novamente. Já ouviu aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus? É justamente que eu quero ver isso com você também, ver o que o povo fala a respeito de Jesus, pois foi o povo que ajudou, apoiou, que auxiliou para Jesus ser pregado numa cruz. Justamente o povo, a voz do povo é que crucifica Jesus. Você já deve conhecer toda a história, todo o caminho de Jesus até a crucificação, mas eu queria pegar uma parte onde isso fica muito nítido. E eu gostaria que você percebesse isso. Está lá em Lucas 23, no capítulo 23, no versículo 13. E a gente vai ler até o versículo 23. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazerem uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Olha só que bonzinho. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata este homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: Crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém eles continuaram a gritar. Eles quem? O povo. Bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. E aí você já sabe todo o final. Bem, a primeira coisa para a gente observar nesse texto é que realmente é o povo que apoia para Jesus ser crucificado. E uma coisa muito importante que devemos perceber nesse texto é que tanto Pilatos e Herodes, esses caras que governam, esses caras que eram imperadores, eram muito maus, eram uns caras ruins com o povo, era que oprimiam o povo. Mas esses caras ruins não enxergam mal nenhum ali em Jesus, não veem porque Jesus deve ter a pena de morte. Mas uma outra coisa que deve observar é que nesse ambiente ele também é carregado de religiosidade e também de política. Por isso que Pilatos também atende o povo,
Porque se eu quero fazer uma coisa, mas o povo está me dizendo para fazer outra, o que eu faço para eu ter maior fama, para eu ter maior confiança, para eu ter maior aparência? Eu obedeço o povo. Então foi justamente o que Pilatos fez e entregou Jesus para fazer o que eles quisessem. E é justamente sobre isso que gostaria que você pensasse sobre aquilo que nós estamos falando hoje. Hoje tem muitas vozes, tanto no meio de comunicação, internet, TV, e nós pegamos isso como verdade porque nós agimos como Pilatos. Pilatos foi no embalo do povo. E a gente acaba repetindo muita coisa sem muito conhecimento e sem muita estratégia daquilo que está sendo feito, falado, e replicamos isso de uma forma como fosse verdade, e isso é muito, mas muito perigoso. Pense a respeito disso, daquilo que nós estamos repetindo sem ter muita causa, sem ter muito conhecimento, num mundo cheio de fake news, e nós pegamos isso ou aquilo como verdade e queremos crucificar as outras pessoas. Aí você deve estar pensando: ah, Fábio, você está querendo proteger algum político, alguma religião, você está querendo, você está a favor de quem? Na verdade, esse convite hoje é para você pensar a respeito daquilo que você tem falado sem pensar, ou você tem escrito sem ter pensado antes, e você tem falado e escrito também sem ter orado a respeito disso, e você não tem nenhum direcionamento de Deus para poder estar escrevendo ou falando isso. Então meu convite é que você pense, ore antes que sua voz vire uma voz de crucificação, e que você se junte a outros grupos que também fazem esse movimento de ódio, que é muito, mas muito perigoso. Para você ter ideia da nossa língua, do que você tem dentro da sua boca, dos seus pensamentos, eu queria ler com você Tiago, capítulo 3, no versículo 7. Olha só o que diz: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas e parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Essa pergunta ela é muito importante. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? É claro que uma fonte de água não pode fazer isso, jorrar dois tipos de água. Mas um ser humano ele pode amaldiçoar e começar a falar bem de outras pessoas em questão de instantes, questão de minutos. Então, meus amigos, meu convite é que você pense a respeito daquilo que você tem repetido sem fundamento nenhum, que você tenha conhecimento da sua língua. Aliás, a língua ela é comparada a uma cobra, pois é cheia de veneno, é difícil de domar, e essa é o cuidado maior que nós temos que ter também nesse momento a respeito da voz ou das vozes que crucificam. E ainda quero dizer para você a respeito que você não seja uma voz que crucifica também na sua casa. De repente você não compreende muito bem, mesmo estando perto da pessoa, da sua família, você não compreende o que ela passa, você não compreende o que ela está passando ou como ela pensa, e você acaba crucificando ela, mesmo orando junto. E uma outra questão também é daquelas vozes que nós ouvimos na nossa cabeça, que crucifica nós mesmos, cheio de culpa, cheio de ira, cheio de raiva, que nós não conseguimos fazer nada, que você se sente impotente, que você se sinta impuro. É muito importante nesse momento a gente pensar a respeito, fazer uma pergunta a respeito: da onde vem essa voz? Que voz é essa que me crucifica? Da onde que vem?
e orar e pensar a respeito disso, para que possamos ter o discernimento de Deus a respeito de nós mesmos e daquilo que nós estamos explanando por aí, ou falando com uma pessoa, ou falando em grupos, ou escrevendo na internet, uma coisa de ira, de raiva, sem ter fundamento e sem saber qual é a verdade, qual é a real do caso ou dos casos. Então meu convite hoje é para você pensar e que você não seja uma voz que crucifica, que você seja uma voz que ora a respeito de tudo e de todas as coisas, para que você tenha discernimento, eu e você possamos ter discernimento para poder falar ou não daquilo e que possamos olhar com o outro com um olhar a respeito de amor e também de perdão, porque somos cristãos e devemos ser, não esquisitos, mas devemos ser diferentes. E nós não crucificamos ninguém, nós pensamos, oramos, ou falamos ou não a respeito daquilo que acontece. Que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, que você tenha discernimento e se você saiba filtrar aquilo que você tem ouvido e pense bem antes de falar qualquer coisa, antes de pensar alguma coisa a respeito de você ou até mesmo de escrever aí na internet. Pense a respeito desse vídeo também, você é convidado a pensar e depois, quem sabe, falar ou não de todas as coisas e de tudo que está acontecendo hoje. Um abraço e a gente tá junto nessa. Até mais!